Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos, não somente ao canal Cultura Reformada, mas também ao canal da Igreja Reformada no Jacintinho. Eu vou explicar o porquê disso aqui, tá? É porque ontem foi a nossa escola bíblica, né? Geralmente é quarta-feira, e só quando eu cheguei em casa é que eu notei que deu alguma pane, algum bug, alguma coisa, travou alguma coisa no sistema e parou de gravar, né? Então os microfones não estavam funcionando. Eu acho que lá pelo minuto 30 mais ou menos. E aí o irmão foi e notificou aqui, né? E como eu estou fazendo essa série de aulas, não é, sobre o que Jesus disse, sobre alguns determinados assuntos, e eu faço então a aula com a congregação na quarta-feira e já transmito no canal da igreja, e depois pego essa mesma aula, não é só o corte da aula em si, e coloco aqui no canal Cultura Reformada, então eu vou refazer, né, a aula aqui para vocês, tá bom? Para que os demais que geralmente acompanham o canal ou o canal da igreja não percam o conteúdo, tá bom? Então, esse vídeo é para o canal da igreja e também para o canal Cultura Reformada, né? Então, sejam bem-vindos vocês que já fazem parte do canal Cultura Reformada e vocês que também acompanham o canal da Igreja Reformada no Jacintinho, tá? Quem não conhece ainda é só acessar. Inclusive, para vocês terem uma ideia, tanto as aulas como as escolas bíblicas... tanto a escola bíblica como também os cultos, né, com as pregações, são transmitidos pelo canal da igreja. Então, quem quiser acompanhar em primeira mão, é só acompanhar. Se por acaso você não é membro de uma congregação, ou está procurando a congregação, ou está conhecendo a fé reformada e não tem culto, não é, em algum horário, e você tem esse tempo disponível, então aproveita, acompanha as lives dos cultos, não é? Não é o ideal, mas já ajuda você a ter uma noção, não é, de como funciona a liturgia reformada e ouvir uma pregação bíblica, tá bom? Então, é por aí, certo? Como é um vídeo então para os dois canais, eu vou justamente rodar a vinheta aqui para o canal Cultura Reformada. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, bora pra aula e roda a vinheta. Bem, meus irmãos, a aula de ontem foi justamente sobre o que Jesus disse sobre a vontade de Deus e a eleição pessoal, tá? Então estamos nessa série de aulas sobre o que Jesus disse. O objetivo, né, de fato, é ir direto a falas de Cristo nos evangelhos, né? E depois, é claro, fazendo o link com o que os apóstolos disseram, fielmente, né, como Cristo ensinou também, para que as pessoas tenham acesso direto ao próprio texto, né, e às próprias falas de Cristo. Por que eu estou fazendo isso? Porque para muitas pessoas, infelizmente no meio protestante não, né, mas evangélico de modo geral, né, eu digo assim, vou pegar mais no geral, né, e especialmente pensando no que se entende hoje como uma cultura evangelical, as pessoas elas não têm muita noção de história, de Bíblia, não se conhece Jesus pela Escritura, né? Você ouve frases de efeito e acha que conhece Jesus, acha que conhece a Deus. Mas as pessoas não estão muito preocupadas em ler o próprio texto com atenção e verificar o que Cristo disse. Por consequência, né, por essa ignorância, muitos evangélicos eles acham que nós reformados inventamos doutrinas, que o que nós defendemos são meras doutrinas humanas, tá? Então, assim, é importante compreender aquilo que o próprio Cristo disse, né? Até mesmo para poder entendermos que, veja, se aqueles que dizem que o que nós ensinamos são doutrinas de homens e provamos pela Escritura que não, que é o próprio ensino de Cristo, então como ficam aqueles que nos acusam que pensam de modo diferente? Eles sim, então, creem em doutrinas de homens, tá? Essa é a conclusão lógica e é assim, tá? Então, deixe-me começar aqui, eu vou ler o texto, tá, da aula, para deixar tudo certinho como foi na escola bíblica, tá bom? Então, na nossa introdução, hoje vamos avançar para mais um assunto ensinado diretamente pelo Senhor Jesus. E o assunto é a eleição de indivíduos para a salvação, ou como o próprio título é, a vontade de Deus e a eleição pessoal. Por que é importante aprender o que Jesus disse sobre este assunto? Porque desde o século XVI, pelos católicos romanos, no século XVII, pelos arminianos e atualmente pelos evangelicais, nós reformados somos acusados de termos inventado uma doutrina fatalista, impiedosa e injusta sobre a salvação. E isso é tão sério
que muitos, talvez a maioria dos cristãos, se já ouviram qualquer ideia sobre eleição para salvação ou predestinação, entendem logo que é uma doutrina calvinista, isto é, um dogma inventado por Calvino e crido por seus seguidores. A pergunta é: isso é verdade? É justamente isso que acontece? Calvino inventou a doutrina da eleição? Agostinho, antes dele, foi o seu autor? Né? A quem devemos acreditar a doutrina de que Deus elegeu pessoas na eternidade para a salvação? Né? A quem devemos acreditar isso? A palavra de Deus ou aos teólogos na história da igreja? Então, é um assunto deveras importante, meus irmãos. Continuando. De pronto podemos responder que essa doutrina é puramente bíblica. Mas, como as pessoas falam muito sobre essa doutrina, devemos saber, em primeiro lugar, o que o próprio Cristo disse sobre a vontade de Deus e a eleição pessoal para a salvação. E aí o primeiro texto que nós vamos observar aqui é o texto de João capítulo 6, verso 39. Então eu vou usar os slides que eu usei lá também aqui, certo? Verificar onde é que tá. Não, tá aqui. Então vamos acompanhar com os slides. Deixa eu avançar aqui, viu? Porque tem os louvores que nós cantamos o Salmo 65 e no final ele é a glória. Tá? Então vamos aqui. Ó. Primeiro texto, João 6 e 39, que diz: E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, eu penso que ao olharmos para o texto, os textos que nós temos, né, na Escritura do Novo Testamento, especialmente em João 6, eu penso que João 6 é um texto muito importante. Porque não é uma questão de um versículo chave, um versículo isolado, não. O Evangelho de João, ele nos traz uma linguagem mais simples e mais teológica do que os demais evangelhos. Então João aborda assuntos aqui que são, assim, essenciais, ultra necessários, tá? E com abordagem clara e direta. São declarações de Cristo e que, sinceramente, chega a ser até constrangedor alguém ler a Escritura, não é? E ainda chegar a um tipo de conclusão sinergista. É, sinceramente, absurdo, tá? É absurdo, porque você tem que negar. Primeiro que isso é uma demonstração de incredulidade, né? Porque se Cristo disse algo e você diz ao contrário, então, eu sinto muito, mas, né, você é um incrédulo. Tá? Isso é uma outra forma de ateísmo, tá bom? Porque você acaba servindo, ou, entre aspas, acreditando, não é, naquilo que você quer, né? Naquilo que faz sentido para você e não naquilo que Cristo disse, tá? Então, isso é uma negação do Deus bíblico, tá bom? Então, Jesus é muito claro aqui, olha. E esta é a vontade daquele que me enviou, isto é, do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que eu não perca nenhum dos que me deu, mas o ressuscite no último dia. Então, por essas palavras, Jesus ensina várias coisas referentes à vontade de Deus. Primeiro, deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide também. Né? Então, Deus tem um evidente propósito definido em Cristo. Então, primeiro, que Deus tem um evidente propósito definido em Cristo que determina a condição final de todas as coisas e de todos os homens. É o que nós chamamos de predestinação. Aqueles entregues a Cristo segundo a vontade do Pai não serão eternamente perdidos. Tá? Então, isso é muito importante. Aqueles entregues a Cristo segundo a vontade do Pai não serão eternamente perdidos. Ele vai conduzi-los à glória eterna. Jesus não está falando aqui da lei ou da vontade moral de Deus, mas do seu propósito eterno, o decreto eterno. Isso é muito importante compreender, por quê? Porque muitos fazem uma confusão entre essa vontade decretiva de Deus, não é? Que refere-se à salvação, por exemplo, estou apenas resumindo ou apontando especificamente para a salvação, porque confundem isso com relação, por exemplo, a vontade moral de Deus, né? Quando você olha, por exemplo, de repente um arminiano nos ouve pregar aqui, a vontade de Deus será feita, será realizada cabalmente, não tem como fugir da vontade de Deus. Eles vão tirar o que nós estamos falando de contexto, estamos falando sobre salvação, e eles vão aplicar isso a tudo, especialmente a questão moral. Então vão usar
a questão moral, o fato de que a maioria das pessoas não seguem a vontade de Deus, não obedecem à sua lei, não se importam com a lei do Senhor, para dizer, tá vendo aí? Deus quer uma coisa, o homem quer outra. E o homem vence, ou seja, o homem ele consegue fazer a vontade dele sem a vontade de Deus, sem fora, né, da soberania de Deus, ou então, ou seja, o homem mantém, né, e de fato realiza a sua própria vontade sem Deus. Então isso é uma artimanha diabólica nesse sentido para distorcer a verdade, tá? Então é só separar essas coisas aí, certo? Em segundo lugar, o decreto de Deus irá se cumprir, né? Então, Jesus ensina que todos aqueles que lhe são dados, ele não perderá nenhum. Isto é, a vontade de Deus, seu eterno decreto, será cumprido. O propósito e a vontade de Deus permanecerão. Tá? Então, não tem como negar. É esta verdade que Cristo diretamente está ensinando na palavra. É só ler o texto. Né? E os demais textos que vão ser citados aqui. É só ler a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa chega a negar essas verdades, irmãos, isso é fruto ou de incredulidade, tá? Ou de uma alienação à palavra de Deus, porque a pessoa está, mesmo crendo, mas ela está muito presa ainda, não é? Aquela filosofia religiosa de sua denominação, que a cega para a verdade e que não leva a pessoa à própria escritura. Isso é um grande perigo, isso acontece demais, é muito mais frequente do que se pensa. É por isso que eu já falei algumas vezes no canal, por exemplo, que muitas pessoas tendem a se escandalizar com o que é apelidado de calvinismo, né, como se o que nós estamos ensinando não fosse bíblico e como se fosse uma grande novidade. Tem gente, irmãos, acredite, tem gente que não sabe que a Bíblia ensina predestinação. Eu sei que é absurdo, né? Para mim pelo menos é absurdo, mas essa é a realidade. Tá bom? Então, avançando, a vontade de Deus é o seu propósito soberano de conduzir seu povo à glória eterna no último dia, confiando, né, o povo, no caso, a Cristo. Essa é a vontade de Deus. Tá? E nós, como cristãos reformados, bíblicos, de fato, nós cremos e confiamos na vontade de Deus que não falhará. O que o Senhor, não é, propôs na eternidade para a salvação do seu povo, isso acontecerá cabalmente, de maneira perfeita e é inalterável. Tá bom? Esse é o ponto. Avançando, Jesus enfatiza repetidamente isso. Ele diz, e aqui, aliás, aqui está em João 17, verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Nota como que João ele mantém essa linguagem de que pessoas foram dadas a Cristo. Isso não é curioso, né? É uma linguagem assim muito forte que temos em João. A linguagem de que pessoas foram dadas a Cristo. E essas pessoas que foram dadas a Cristo, é por elas que ele trabalha, que ele trabalhou, que ele operou sua obra. É por elas que ele intercede. Isso é maravilhoso. Né? Porque você está lendo direto a palavra de Deus, né? De maneira direta a palavra de Deus, tá? Então essa é uma ênfase que Jesus dá. Então note bem as palavras de Jesus. Deus concedeu poder a Cristo, poder sobre toda a carne. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele é assim para o seguinte propósito: conceder vida eterna como uma dádiva de Deus. Mas vem a pergunta: mas a quem é concedida essa dádiva e qual é o seu propósito? Jesus explica claramente, não é, que é a todos os que lhe deste. Então, o Senhor Jesus é muito claro em relação à sua missão. Ele veio dar vida a todos que o Pai lhe deu. É isso que Cristo está dizendo. Não tem como entender de outra maneira. Os textos que são lidos de declarações de Cristo, eles não são nem um pouco complexos. Não tem nenhuma complexidade, não tem nenhuma dificuldade de entender o texto. É muito simples, são declarações, né? Onde ele mostra de fato a sua missão. Isso é tão importante, né? Porque na última aula nós falamos sobre o amor de Deus. O que Jesus disse sobre o amor de Deus, não é? E aprendemos que o amor de Deus tem um objetivo claro, é direcionado, não é uma coisa genérica, como se entende nesse universalismo arminiano, né? De, é para todo mundo, para cada indivíduo, né? Sem discriminação, para cada indivíduo.
E mesmo assim, não é efetivo, porque não salva todos. Então, é um amor estranho, fraco, incapaz. Aqui não. Na palavra de Deus aprendemos que esse amor é um amor direcionado, específico, e ele não tem possibilidade de falha. Ele vai alcançar o seu objetivo. Tá? Vai alcançar. E é curioso como que os arminianos fazem uma leitura de João 3,16 tão isolada. Né? Os caras pegam o versículo 16. Primeiro que eles nem interpretam corretamente o versículo 16, mas eles também desconsideram todo o evangelho de João. Toda a linguagem que João usa nos evangelhos, no assunto da salvação, não é? Que devem servir de base para João 3,16. Também, junto com o próprio contexto imediato ali. Entende? Então, os caras não se atentam para entendo o que eu quero dizer, a teologia que nós temos no evangelho de João. Não se atentam. E por isso isolam um texto e ficam com esse negócio de mundo é cada indivíduo e blá, blá, blá. Né? É só balela. Aqueles, então, entregues a Cristo segundo a vontade de Deus, não é? Ou seja, aqueles que lhe deste, não é a todos os homens sem exceção, por intenção, desígnio, vontade ou propósito da parte do homem. Ou seja, não tem a ver com o próprio ser humano em si, que não causa isso, nem como seja Deus a salvá-lo, mas é o que está além do ser humano. Tá? Então, é para muitos, de fato muitos, qualificados por um aspecto. Eles foram dados a Cristo. Tá? Cristo veio com uma missão objetiva de dar vida eterna àqueles que lhes foram dados. Isso é muito importante. Jesus está falando sobre o que Deus fez na eternidade. Né? É disso que ele está falando. Ele está falando sobre o decreto eterno. Ele confiou certas pessoas a Cristo. Não somos nós que nos entregamos a ele, mas Deus é que nos entregou a Cristo para que ele nos concedesse a vida eterna. Então, o texto é simples e claro. Eu sei que é muito comum, né, essa expressão que geralmente se usa de que eu entreguei minha vida a Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, ou eu aceitei Jesus. Eu não estou dizendo que a afirmação em si é errada. Não é. De fato, não é. Se você olha apenas do lado de cá, né? Só é possível isso também, né? Se você olha do lado de cá, ou seja, se você entende apenas pelo lado humano, não é? Então o que nós vemos são ações, são atitudes. Não é? E de fato nós podemos pensar na linha do tempo quando nós entregamos, não é, a nossa vida ao Senhor Jesus. No entanto, não é, a verdade ela é mais ampla do que aquilo que eu vejo, do que as minhas ações. Ela é muito maior do que isso. Então eu preciso, à luz da palavra de Deus, não à luz da minha imaginação, né? Mas à luz da palavra de Deus, analisar o todo revelado pelo Senhor. E, portanto, quando vamos analisar o todo, entendendo qual é a vontade de Deus, o que Deus determinou na eternidade, veremos justamente isso, não é? Que, na verdade, não somos nós que nos entregamos a Cristo, mas Deus é que nos entregou ao seu Filho. Deus nos entregou a Cristo. E podemos usar até mesmo aquela lógica de 1 João capítulo 4, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, é porque, na verdade, Deus, o Pai, me entregou a ele. Essa é a lógica óbvia do texto. Tá? O texto é claro e simples. Ok? Além disso, Jesus nos ensina o que é confiado a ele segundo a vontade do Pai. Então, o que é confiado a Cristo? Ele vai dizer: seu povo que crerá em seu nome, como ele mesmo diz. Então, João 6:40, ele vai falar: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus deixa claro de onde procede essa crença. Eles creem porque foram confiados a ele. Portanto, chegarão a ele pela fé. Por isso Jesus diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o texto. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, presta atenção nessas palavras, tá? Todo o que o Pai me dá. Veja, é a mesma linguagem. É a mesma linguagem. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Não é? Jesus fala isso de maneira tão objetiva e clara,
não é? E nos dá uma segurança de que não há como aqueles que foram dados a Cristo pelo Pai não irem até a Cristo pela fé. Não tem como isso. Tá? Isso é infalível, é perfeito, é a ação de Deus, que não pode ser frustrada. Por isso Jesus fala dessa maneira. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, e quem é que vem, que vai a Cristo? Aqueles que o Pai lhe deu, como ele disse. O que vem a mim de maneira nenhuma não sarei fora. Né? Então, é o ensino de Cristo, né? Mas se eu não citar o versículo bíblico, se eu não citar a referência bíblica, não é? E não mencionar o nome de Jesus, muitos indivíduos evangélicos diriam: isso aí é doutrina calvinista. Aí eu, tá bom, obrigado por elogiar a nossa tradição. Né? Jesus ensina que Deus deseja salvar certas pessoas escolhidas por ele e entregues a Cristo para serem infalivelmente salvas por ele. Ele ensina que, segundo a vontade do Pai, fomos eleitos para a fé e salvação. Né? Então, esta é a verdade. Jesus morreu pelos eleitos, como ele disse. Temos alguns textos aqui curiosos, não é? A respeito. Então, Jesus ensina o que é confiado a ele, segundo a vontade do Pai. Então, aqui está essa quantidade de textos aqui, né? João 10:15, dou a minha vida pelas ovelhas, né? É só ler o texto de João, que tem muito sobre isso. João 13:5, então, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí conjugue isso com Mateus 11:25, né? Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado, né? Então, usa os princípios, né, dos dois textos de João 3, verso 5, e também Mateus 11:25. Entende? Deus, vamos pensar na vontade de Deus, né? Deus ocultou o reino, esta verdade, de muitas pessoas, mas revelou a outras, tá? Esta é a realidade. Então, estão procurando, na verdade, meus irmãos, redefinir, romantizar o amor de Deus, o amor de Cristo. Então, né, nós não precisamos fazer isso, porque senão estaremos criando um ídolo. Há pessoas que acham que literalmente são mais piedosas do que Jesus, tá? Que amam mais do que Deus. Porque na cabeça delas, se amor pressupõe liberdade, e liberdade absoluta, amor significa também dizer que todos devem receber a mesma bênção, a mesma medida de graça. Só que a Bíblia não ensina isso, Deus nunca ensinou isso. Tá? Então, continuando. A causa dessa vontade de Deus é também explicada por Deus no versículo seguinte. Ela descansa em Deus. Foi o seu soberano agrado a única razão para a sua vontade. Jesus disse: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. No verso 26 de Mateus 11. Note bem que Jesus ensina que foi da boa vontade de Deus revelar sua graça e salvar algumas pessoas, os pequeninos desamparados, e ocultar o conhecimento salvífico do evangelho das demais pessoas, abandonando-as em seu orgulho e incredulidade. Jesus ensina a verdade da eleição e reprovação soberanas. Pronto. Então Jesus tanto ensina a verdade sobre a eleição para a salvação e a reprovação. É simples assim. A Bíblia é clara com relação a isso. Em harmonia com essa vontade divina de salvar o seu povo, não é possível a um filho redimido de Deus perder a sua salvação. Né? Então, é algo ensinado pelo próprio Cristo, né? Jesus fala em João 10, né, que as suas ovelhas nunca perecerão. E mesmo assim, né, a maioria dos cristãos acredita que sim, vão perecer. Como é que pode um negócio desse, irmãos? Essa cristandade moderna está em oposição direta a Cristo e nem percebe. Você vê o nível da ignorância das pessoas, da cegueira espiritual, né? Eles acham que estão literalmente atacando o calvinismo ou rejeitando o calvinismo, quando na verdade, por mais que eles achem que estão mirando em Calvino ou nas igrejas reformadas, eles estão atacando a Cristo e a sua palavra. Eles são uma oposição a Cristo, tá? Uma conspiração contra Cristo. Eles são anticristos, essa é a realidade. Então, ele pode, pensando nos eleitos que não perderão, né? Os redimidos do Senhor não perderão, não cairão da salvação. Então, ele pode cair no pecado ou andar errante por um certo tempo, como um filho pródigo.
como uma ovelha pode ser que ele se perdeu, mas Jesus vai procurar e encontrar ela novamente, né? Então, até para isso, né? Jesus nos deu exemplos assim maravilhosos em suas parábolas, até para mostrar, não é, essa questão de que, veja, os seus não se perdem. E eles não se perdem porque existe algo automático neles, como um tipo de DNA dos salvos, DNA dos eleitos tipo, não tem como, né? O sistema foi programado para eles não caírem. Não existe isso. Jesus ensina de maneira muito clara que a vida é real, é crua. Então essas pessoas muitas vezes que Deus amou na eternidade e que salvou perfeitamente, né? E que ele vai preservar para sempre em suas vidas, essas pessoas passam por crises, por certos problemas, caem em pecados terríveis, até se afastam da igreja por algum tempo, mas é por algum tempo. Porque Cristo, o bom pastor, não abandona suas ovelhas. E para mostrar isso de maneira muito clara, Jesus ensina em Mateus 18, versos 12 a 14, não é? Essa parábola. Ele fala: o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Essa é a vontade. Então a vontade de Deus será efetuada infalivelmente. Ou seja, é por isso que Jesus fala em João, né? Nunca perecerão. Porque são dele, são suas ovelhas. Nunca perecerão. Essa obra salvadora em Cristo, fundamentada na eleição e na obra salvadora eficaz de Jesus, é a causa do nosso nascer de novo e da nossa fé. Tudo vem do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, essa doutrina é ensinada pelos apóstolos em obediência a Cristo. Tá? Isso é muito importante observar também. Então, vamos aos textos, né? Vamos ler mais textos aqui. Daqui a pouquinho estaremos concluindo a nossa aula. Vamos ler mais textos. Eu vou colocar agora numa outra página aqui, para os irmãos acompanharem. Espero que consigam todos lerem aí. Eu vou selecionando aqui, né, no site os textos que vamos ler. Então, o texto é o texto de Romanos 8, 29 a 30. Então, e sabemos que todas as coisas contribuem, tá aqui, né? Contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Né? Todo o texto nos mostra, né, essa questão de eleição pessoal, né? Não é essa coisa coletiva que muitos arminianos defendem. Né? A eleição da igreja. Mas o que significa? Que existe algo chamado igreja e que você é eleito e fora dela você não é? Não, na verdade a igreja eleita é composta por indivíduos eleitos. Ora, isso é tão óbvio, né? Mas os caras apelam, né? O texto de Efésios 1, 4 a 11 também é muito claro. Deixa eu só passar lá. Efésios 1, do 4 a 11. Que diz assim, deixa eu selecionar aqui o pedacinho. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo,
em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Né? Então, claríssimo, né? Como que os apóstolos eles ecoaram, ensinaram perfeitamente o ensino a doutrina de Cristo. Né? Então, Colossenses 1, 16 a 21. Vamos para Colossenses agora. Colossenses 1, sai propaganda. 16 a 21, que diz assim, vamos lá, selecionar aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que no tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Né? Então este é o ensino claro dos apóstolos. Cristo é eleito cabeça da igreja. Efésios 1 e 11, nós já lemos já. Romanos 9, né? Então vamos para Romanos 9 também. Romanos 9, 21 a 24. Aqui. Que diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Então, muito claro. Também Atos 13, não é? Estou lendo todos os textos aqui porque está no roteiro, né, da aula. Então, Atos 13, eu botei Atos 18. Atos 13 e 48. Que diz: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Quem foram os que creram? Os que estavam ordenados para a vida eterna. Né? Ordenado é o mesmo que os que estavam ou decretados literalmente para a vida eterna. Né? Ou seja, quando fala de Deus ordenou, está falando sobre decreto. Tá? Por isso que algumas traduções falam destinados, por conta disso. Certo? E o último texto, 1 de Pedro 2, verso 8. De Pedro. É o 8 e o 9, né? Diz assim. Aqui. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção em como Pedro faz um contraste, tá? Assim como Cristo faz também, como ele fez lá no Evangelho de João, capítulo 10. Né? Por exemplo, muitos estavam perseguindo a Jesus, não dando ouvidos à sua palavra, rejeitando. Em João 8 há um grande debate sobre isso. Jesus fala que eles não creem, não ouvem a ele porque eles não podem ouvir, porque eles não são de Deus. E em João 10, ele continua com isso, ele vai explicar do mesmo jeito: olha, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Então há esse contraste, né? E vai dizer: as minhas ovelhas são diferentes, elas ouvem a voz, né? Então aqui ele está fazendo um contraste também, Pedro está fazendo esse contraste. Ele fala: veja, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, como Jesus está em João 8. Né? Vocês não podem me ouvir porque vocês não são de Deus, né? Então é um contraste. Então aqueles que
se escandalizam com Cristo, se escandalizam com sua palavra, tropeçam na sua palavra, não é? Eles mesmos não têm condições de crer em Jesus, porque o amor salvífico dele não é para cada indivíduo. Né? Não é para cada indivíduo. Ele não oferece esta graça de salvação para salvar de fato todas as pessoas. Isso é absolutamente estranho às Escrituras. Por mais que seja uma ideia muito romântica criada aí pelos sinergistas, mas não corresponde à Escritura. Nunca foi o propósito de Deus salvar cada indivíduo. Né? Isso é uma heresia, na verdade. Né? Isso é uma oposição à palavra de Deus. Nunca foi o propósito de Deus salvar cada ser humano. Nunca, nunca, jamais, nunca. Tá? Então é viagem de quem pensa assim. Ok? Então, em contraste com esses que são réprobos, não é? Estes que tropeçam na palavra de Deus, né? Como o Pedro vai dizer aqui, para o que também foram destinados, veja, ao contraste, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o contraste. Tá? Os apóstolos ensinando a doutrina de Cristo. Agora vamos voltar para a outra câmera. Aqui. Isso. Continuando. Então, antes de tudo, né, embora lemos os apóstolos falando sobre, antes de tudo, temos que compreender que a doutrina da vontade de Deus, não é de uma eleição pessoal, é doutrina de Cristo. Tá? Antes de tudo, é isso. Essa verdade é às vezes chamada de calvinismo, referindo-se ao ensino de João Calvino. Então, o que acontece, meus irmãos, o que acontece é que muitas pessoas, não é, erroneamente atribuem a Calvino ou a um outro teólogo na história da igreja um ensino que na verdade é o ensino de Cristo, e que esses teólogos apenas explicaram, ecoaram, sistematizaram, simplesmente isso. Então, o ensino é de Cristo. Não é o ensino de Agostinho, não é o ensino de Lutero, não é o ensino de Calvino. Ora, Agostinho ensinou isso, Lutero ensinou isso, Calvino ensinou isso. Mas o ensino é de Cristo. O que esses homens fizeram foi apenas explicar, foi apenas apontar para a Escritura Sagrada. Foi apenas dizer, olha o que Cristo está ensinando aqui. Somente isso. Tá? Então, é o ensino da palavra de Deus, é o ensino de Cristo. Todos os que escutam devem crer no Evangelho, e muitos são chamados por sua confrontação. No entanto, Jesus diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Né? Mateus 22, verso 14. Esta é a causa da divisão entre fé e descrença obstinada. Jesus não ensina um plano maravilhoso para todos os homens sem exceção, que será levado a cabo se tão somente eles permitirem. Então, todos aqueles, tá? Isso aqui é óbvio, todos aqueles que ensinam esse universalismo, né? Esse entendimento de que não, Deus amou a cada indivíduo, é o mundo, e o mundo significa todos os indivíduos que há no mundo, né? Ele amou a todos, então ele mandou Jesus para morrer por todos. Estes, por uma questão de lógica, vão colocar a salvação como dependente do ser humano. Porque Deus apenas toma uma ação romântica, uma tentativa de fazer algo em prol da humanidade para salvá-la por completo, só que está na mão do homem decidir o seu próprio destino. Ou seja, a salvação depende do homem, não depende de Deus. Depende do homem. Tá? É literalmente isso aqui, olha. Eu estou mandando meu filho, mas depende de você. Isto não é evangelho. Isso não é cristianismo. Isso não é a palavra de Deus. Isto é pelagianismo, semi-pelagianismo, arminianismo, sinergismo. Isso é heresia. É o que é. Tá? É absurdo. E aqueles que estão negando a verdade que nós já aprendemos sobre a eleição pessoal de Deus para a salvação, né? Essa é a sua vontade, eles estão negando não o que Calvino disse, o que Agostinho, o que Lutero, eles estão negando a Cristo, estão negando o Evangelho, estão crendo em um falso Cristo. Essa é a verdade. Embora muitos fiquem
escandalizados com isso, é a mais pura verdade. Então, antes, ele ensina que alguns não creem, né? Como em João 10, verso 26, respondendo lá aqueles líderes: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Há uma causa para a incredulidade, no sentido de que para se crer, não é? Deus tem que operar essa fé no ser humano. A fé não é uma coisa natural. E é as suas ovelhas que ele providencia essa fé. Então, Cristo é o pastor que providencia tudo o que as ovelhas precisam para a sua salvação. De fato, nada vos faltará. Então, ele deixa claro que Deus é justo e soberano. Ele ensina que Deus é Deus, né? E esse é um problema que o mundo cristão de hoje não entende, né? Não aceita. As pessoas não querem que Deus seja Deus. Porque Deus sendo Deus ofende. E o pecador não quer isso, né? Ele ensina a vontade soberana de Deus, certa e onipotente do seu Pai, como um conforto garantido para os crentes eleitos. Então a pergunta que é para nossa reflexão, né, para irmos para a conclusão agora, é: em qual Jesus você crê? Ah, mas não há um só Jesus? O Salvador, o Filho de Deus, sim. Só um minutinho. Vou colocar aqui o carregador do notebook, porque está quase acabando aqui, né? Como tem muito programa ligado, então a bateria vai embora rápido. Já acabou com o trabalho. Então, em qual Jesus você crê? Isso é absurdo, só tem um Jesus Cristo. Não. Tá? Só tem um Salvador Jesus. Isso é fato. No entanto, muitas pessoas não creem nele. Muitas pessoas creem nesse ídolo sinergista e humanista que católicos romanos e arminianos criaram. Tá? E quem crê neste, que é criação dos católicos romanos e dos arminianos, não é? Ou dos pelagianos, não crê no Filho de Deus. Né? Porque que esses indivíduos sinergistas e anticristos, né, ensinam é um falso Jesus. Não é? É um falso Jesus. Um Jesus que não salva de fato. Um Jesus que não tem moral naquilo que ele diz. Ele fala que nunca se perderão, mas né, esses indivíduos anticristos estão dizendo sim, vão se perder sim, acabou. Depende do homem, acabou. Então, não tem como você pensar que as pessoas estão servindo ao mesmo Cristo quando o que elas confessam sobre ele é algo absolutamente diferente, distinto. Tá? Então, é uma invenção humana, não é? É um Cristo falso, cujo pai o pai não tem relação com este Cristo falso. Ele não é o Filho de Deus, ele é um ídolo criado pelos homens. Então, qual Cristo você crê? Certo? Então, para concluir, né, eu vou colocar mais uma vez aqui o slidezinho. Aqui. E aí vamos avançando. Então, conclusão, então. O ensino da vontade de Deus a respeito da eleição é puramente bíblico, não uma invenção humana. Agostinho, Lutero ou Calvino não inventaram, né? Me perdoem porque tem alguns errinhos de português aí, porque eu digitei muito rápido, tá? Muito rápido. Eu estava acompanhando minha filha lá no Senac, que ela tá fazendo curso, né? E aí eu fui lá porque tinha uma apresentação da conclusão do curso. E eu tive que levar o notebook e continuar trabalhando, né? Porque tem agenda para cumprir na semana, então não dá. Se eu tiver que sair, eu tenho que ainda assim levar o trabalho comigo, de estudar, né? E aí eu fui preparando na aula rápido, e aí, meu amigo, é inevitável, né? Você vai cometer algum errinho. Então, Agostinho, Lutero ou Calvino não inventaram essa doutrina, nem mesmo interpretaram as escrituras de forma errada. Eles apenas ecoaram fielmente o ensino de Cristo e de seus apóstolos. Foi isso que eles fizeram. 2. Negar, tá? Não nega, mas negar essa doutrina é, ao mesmo tempo, negar as escrituras, ou seja, negar o ensino de Cristo, trocando pelo ensino ou modo de ver humano, ou de pensar humano. Essa é a conclusão lógica, tá? E 3, aqueles que nos acusam ou acusam a doutrina da eleição de ser injusta, impiedosa e doutrina de Calvino, não é? Estão tão distantes da verdade do evangelho quanto os ateus que deliberadamente, em sua insensatez, dizem não há Deus. Eu os vejo exatamente assim, tá? É assim que eu enxergo
Os indivíduos que estão negando as doutrinas da graça, por exemplo, não é? E ainda tratando as doutrinas da graça como se fossem... isso aí é só o modo de pensar de Calvino ou dos calvinistas. Ou foi aquilo que foi defendido na Grande Reforma Protestante, mas é só um modo de pensar, é só uma linha de pensamento, é só uma escola de pensamento. É a mera opinião de homens e, portanto, isso não é uma coisa tão crucial, tão importante, isso não afeta na salvação. Eu posso crer em Cristo ou na salvação de várias formas diferentes. Não, irmãos. Tá? Esse mundo da fantasia aí está totalmente, obviamente, né, distante da realidade bíblica. Isso é mundo da fantasia. A verdade é uma só. Ou cremos como Cristo nos ensinou, ou somos inimigos de Cristo. É simples assim, não tem pra onde correr. Tá? Então quem está olhando para a fé reformada e dizendo isso é doutrina de Calvino, isso é doutrina de homens, né, eu sinto muito. Mas se você é alguém que faz isso, quem está acompanhando está fazendo isso, você não está atacando Calvino, ou calvinismo, como querer chamar, ou a fé reformada. Uma escola ou teólogos. Você está atacando o próprio evangelho. Tá? É simplesmente isso. Ok? Essa é a realidade. Então, eu queria agradecer aos irmãos pela paciência e acompanhar mais uma aula. Espero que seja útil para vocês, tá? Eu resolvi gravar justamente por conta daquele probleminha que teve ontem, né? E eu não quero deixar de compartilhar com os irmãos, né? Justamente porque eu estou fazendo essa série de aulas, né, sobre o que Jesus disse sobre determinados assuntos, tá? Para vencer o preconceito ou a ignorância de algumas pessoas que acham, né, que o que nós estamos ensinando é doutrina de Calvino, né? Entende? Ou nós estamos apenas apontando para confissões, né, credos e confissões e catecismos. Por isso é importante irmos ao próprio texto bíblico e refletirmos sobre o que está sendo dito ali, tá? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo, não é? Para quem acompanha o canal Cultura Reformada, aliás, para quem acompanha o canal aqui da igreja, né? Igreja Reformada do Jacintinho, só para vocês saberem, eu sou pastor, tá? Aqui dessa congregação, é uma congregação pequenina, ainda numa situação missionária, ou seja, não é uma igreja instituída, não é? É um trabalho missionário ainda, então eu sou o único oficial ordenado, nós não temos presbíteros nem diáconos ainda, né? Estamos trabalhando para isso, né? Então, uma congregação realmente pequena, tem muitos desafios e estamos trabalhando, irmãos, viu? Então, se vocês conhecerem alguém que mora aqui em Maceió, né? Indiquem a nossa congregação, tá bom? Sempre fica aí disponível para vocês, localização, endereço, etc. Então, indiquem a nossa congregação para que mais pessoas possam conhecer, né? Eu sei que muitas pessoas aqui em Maceió não têm noção, né, do que são as igrejas reformadas. Então, se vocês têm conhecimento com alguém daí, e quiserem compartilhar, não é, o vídeo, compartilhar perfil do Instagram, não é, endereço, façam isso, né? Assim vocês também colaboram com o trabalho de evangelização aqui, né? De convidar as pessoas, tá bom? E para quem acompanha pelo canal Cultura Reformada e quer cooperar com o canal, já sabem, né? O joinha de vocês é muito importante. Não é brincadeira, não. Comentário também, né? Todo esse feedback dado nos vídeos, né? Isso ajuda também o algoritmo do YouTube aqui a impulsionar mais o canal, tá bom? Os vídeos. E, é claro, compartilhe para que mais pessoas conheçam, certo? Querendo ajudar de outras maneiras, tem um QR Code aí, né? Um QR Code no final, na tela final, certo? E, é claro, além disso, vocês podem também comprar nos links que nós deixamos aqui disponíveis na descrição, certo? Muito obrigado, então. Deus abençoe e até o próximo vídeo ou a próxima aula. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, não é, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.